Oi, gente, Ricardo Cardim, botânico e paisagista. Estou aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, no sul do Piauí, para uma expedição botânica pelo Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, o MUB São Paulo. A ideia é a gente recriar uma caatinga educativa dentro do museu, de forma a apresentar para as pessoas esse bioma que é exclusivamente brasileiro, de grande biodiversidade e com inúmeras belezas. Horas e 36 minutos, está acontecendo em São Paulo, no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, a exposição Pedra Viva, que mostra a Serra da Capivara e a história de Nied Guidon. Estão expostas 134 peças emprestadas da Fundação Museu do Homem Americano, que foram selecionadas pela curadoria do evento, dessa exposição. Bom, eu vou conversar agora com um dos curadores da exposição, que é o Guilherme Winski. Está aqui ao vivo comigo já na tela, direto de São Paulo. Seja bem-vindo, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no Piauí TV1. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente a importância de ter aí a participação do Piauí, do Museu do Homem Americano, especialmente de ter a oportunidade de mostrar um pouco do legado de Nied Guidon. Exato, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Sim, aliás, o legado de Nied Guidon é o subtítulo da exposição. A gente sabe da importância dessa grande figura, dessa arqueóloga que fez um trabalho monumental. A criação do Parque Nacional da Serra da Capivara é um trabalho ao mesmo tempo ambiental, social e político. E essa exposição aqui em São Paulo quer mostrar essa abrangência que ela tem, ao mesmo tempo a qualidade artística desse material arqueológico, que são as pinturas rupestres, que são os trabalhos em pedra lascada, os trabalhos em cerâmica, que compõem o acervo da Fundação do Museu do Homem Americano. Na exposição em São Paulo, a gente combina tudo isso com trabalhos de artistas contemporâneos de diversos lugares, do Piauí inclusive, né, propondo um diálogo entre tempos dilatados, né, entre coisas muito antigas e trabalhos de arte de hoje. A história da humanidade retratada no museu, em arte também, como o senhor acabou de dizer aqui, e isso desperta o interesse do mundo todo, né? De que forma a gente tem conseguido avançar na divulgação dessa nossa história, de tudo que há de tão importante no Brasil, e especialmente aqui no nosso estado, que muitas vezes até os nossos conterrâneos não têm a dimensão dessa importância. Exato, a Serra da Capivara é do Piauí, e é do Brasil, e é do mundo, né? E isso desperta um interesse amplo.
Então, é inclusive o interesse para que as pessoas visitem o Piauí, visitem a Serra da Capivara e vão em loco, que as pinturas mesmo estão nas pedras, no próprio sítio, e as pessoas precisam ir lá e poder conhecer e visitar. Mas, então, essa exposição, por que ela toca em questões que são humanas, né? Porque, dentre outras coisas, dois temas. Um, nos faz pensar sobre a própria origem da arte, porque quem pintava aquilo eram povos caçadores, coletores, nômades do Paleolítico, né? E, dois, porque isso é um acervo de todos, né, da humanidade. E a Niede, com as escavações da equipe dela na Serra da Capivara, mudou a perspectiva sobre a chegada do Homo sapiens na América, né? Ela descobriu vestígios anteriores ao que se considerava a data em que o Homo sapiens teria chegado à América. Então, isso é digamos, é uma colaboração para a história da ciência muito grande. Além disso, tem também a exposição de parte da nossa vegetação, há uma exploração também aí de espécies de plantas aqui da nossa região, bem próprias aqui da Caatinga, inclusive com exposição de algumas amostras de madeira, claro, tudo legalmente constituído, né, e enviado aí para essa exposição. Então tem um pedacinho aí da nossa terra sendo exposta por aí. Tem, exatamente. Isso é muito bonito, porque a gente, para quem não conhece, o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia está na Avenida Europa, isso está no Jardim Europa, num bairro muito chique de São Paulo, digamos assim. E ela tem uma grande esplanada ao ar livre do museu, né, que é uma praça de esculturas, e hoje essa praça está ocupada com vegetação da Caatinga. As pessoas passam a pé ou de carro e se surpreendem, ficam curiosos para saber, nossa, como é que essa Caatinga invadiu São Paulo? E aí ficam atraídas para entrar e para conhecer melhor. Então, tem um diálogo entre vegetação, natureza e escultura. Muito obrigado, Guilherme Winski, pela participação aqui com a gente.
Qual é o sentido dessas pinturas feitas nas paredes de pedra da Serra da Capivara? O que de fato as pessoas que as fizeram queriam dizer? Nunca saberemos. Os códigos e razões que levaram esses povos nômades, caçadores e coletores do Paleolítico a realizar essas pinturas permanecerão para sempre um mistério. O espanto diante dessas perguntas não respondidas nos faz pensar no próprio sentido da arte, um conceito que criamos muito tempo depois. Provavelmente não foi o nosso sentido de arte que guiou esses gestos, mas esse sentido é ativado em nós quando vemos essas pinturas. A emoção diante das coisas inexplicáveis, que não servem propriamente para nada, mas elaboram perguntas fundamentais sobre o sentido da existência, da passagem do tempo, da fugacidade das nossas vidas individuais. O que é, afinal, o humano? Será a consciência da morte e da transcendência? Daí os monumentos funerários, os objetos deixados junto aos corpos, a ideia de uma vida que se prolonga para além desta que conhecemos. A arte vem para arrancar a morte do vazio e lhe emprestar um sentido. O prazer, a festa, os ritos são parte dessa mesma consciência. Desde o descobrimento das primeiras pinturas rupestres na caverna de Altamira no século XIX, arqueólogos e historiadores da arte têm levantado hipóteses. Uma das mais aceitas é de que as pinturas feitas provavelmente pelos xamãs do grupo tinham um papel mágico para aquelas sociedades. Para entender isso, precisamos lembrar que os humanos do Paleolítico não concebiam diferença entre realidade e representação. Assim, o animal caçado na parede da caverna é, de certa forma, a caça acontecendo, uma antecipação do efeito desejado. As pinturas eram feitas nos fundos das cavernas para serem vistas pelos espíritos e não pelas pessoas. Mas no caso da Serra da Capivara, assim como em outros sítios arqueológicos do Brasil, as pinturas não foram feitas em grutas de difícil acesso, e sim em abrigos ao ar livre. Além disso, não há aqui uma predominância tão forte de cenas de caça. Há muito mais a figuração de animais e de humanos em festa, em conflito, em cenas de sexo e até num singelo beijo. Assim, ainda que seja possível atribuir a essas pinturas algum papel mágico, outras questões precisam ser levantadas. O que eles pintavam na rocha era um meio de comunicação deles, era um sistema de comunicação extremamente avançado, aonde então eles não escreviam, não tinham alfabeto, mas eles, através disso, porque você vê a repetição de certas cenas que deviam ser cenas ligadas a mitos, a ritos deles, que ficaram e são repetidas. Se o rito cerimonial é a repetição de cenas que se deseja perpetuar coletivamente, as pinturas também o são, lições fixadas na pedra. Inscrições sobre paredes atravessam a história humana. Cuidado, cão bravo. Listas de leis e normas de bom comportamento. Protestos políticos. Anônimas juras de amor. Hoje o grafite e o picho povoam muros, paredes, vagões, asfaltos, placas. Emanação das periferias nas áreas centrais expressam revolta e vontade de afirmação. Sua linguagem é ágil, suas mensagens cifradas. Podemos pensar nessas inscrições como os ritos cerimoniais de sociedades criativas e expostas à violência? Sociedades nas quais os sentimentos de exclusão e anonimato produzem formas renovadas de expressão? Assim como os paredões de pedra do passado, talvez os muros da cidade hoje sejam equivalentes àquilo que sempre foi o livro dos livros, o lugar primordial da inscrição sagrada. Nossos próprios corpos. Furos na carne, furos na pedra. Nos anos 60, defendendo uma arte que não se confina em museus e galerias, o artista Hélio Oiticica bradou: "O museu é o mundo." As descobertas arqueológicas de Nied Guidon e sua equipe no Piauí mudaram radicalmente o modo como compreendemos a chegada do Homo sapiens à América. Segundo a interpretação de então, a espécie surgida na África há aproximadamente 200 mil anos teria migrado para a Europa, Ásia e então cruzado o Estreito de Bering por volta de 12 mil anos atrás. Nosso continente, portanto, seria o último a ser povoado pelo Homo sapiens.
Mas os resultados das escavações no Piauí mostraram vestígios de presença humana muito anteriores a essa data. Começamos a pesquisar aqui as primeiras datações, inclusive eu disse, olha, acho que vocês erraram, não pode ser. O que foi datado mesmo são os carvões das fogueiras que eles faziam. Pesquisas novas, com novos grupos que começaram a pesquisar na região, né? Ficou demonstrado que o homem estava na América já muito antes do que se pensava. Talvez isso importe mais do que pensamos. Afinal, vivemos até hoje no Brasil a síndrome de país novo. Um país descoberto, entre aspas, há pouco mais de 500 anos, onde antes, supostamente, não havia nada. Mesmo pensadores e artistas progressistas têm insistido na ideia de que estamos sempre começando tudo do zero e que por isso somos naturalmente modernos. Aqui, dizem eles, ao contrário do México e do Peru, com seus impérios monumentalizados em pedra, ouro e prata, só tínhamos povos indígenas nômades que não deixaram nada como memória ou legado. Assim, sendo novos, não teríamos um passado pelo qual lutar. Essa ideia, muito persistente na nossa cultura, ecoa uma profunda desidentificação com as culturas ameríndias originárias do Brasil e com nossas florestas, nosso cerrado, nossa caatinga. Não por acaso, pela ótica dos colonos que vêm ocupando a região amazônica, a majestosa floresta é um grande nada, um vazio a ser preenchido e superado. Mentalidade predatória de origem colonial que se ancora nesse sentimento de país novo, que quer o progresso, mas cujo presente é a destruição constante, a desertificação de ecossistemas e culturas. Hoje, no entanto, estudos mostram que a floresta amazônica não é apenas um fato natural, mas também cultural. Isso é, muitas das espécies vegetais que lá estão foram plantadas, manejadas e cultivadas por homens e mulheres ao longo de milênios. Ou seja, a maior e mais rica floresta do mundo é também, em parte, uma construção. E não menos monumental ou espantosa do que uma escadaria inca, uma pirâmide asteca, um templo hindu, uma muralha chinesa, um fórum romano ou uma acrópole grega. Portanto, o legado de Nied Guidon e sua equipe, assim como de muitos outros arqueólogos e antropólogos, nos aponta outros horizontes, para trás e para frente. Que mudanças podem haver em nossas cabeças se nos assumirmos como um conjunto de povos com um longo lastro cultural nesse território que hoje chamamos de Brasil? Ou, que novo chamado de responsabilidade essa consciência nos dá? Afinal, a disputa sobre o passado é que pode criar outros futuros, ainda em aberto. O pensador indígena Ailton Krenak nos diz que o antropoceno deixou escancarada a inviabilidade do projeto Sapiens, pois essa ideia do humano como aquele ser que quer sempre progredir, entre aspas, sacrificando tudo à sua volta, esgotando o planeta e buscando a salvação em Marte, revelou seu limite histórico. Um povo que sempre viveu à revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Assim, voltamos à pergunta: o que é afinal o humano? A que lugar a nossa sapiência está nos levando? Quando olhamos novamente para as pinturas feitas nas rochas da Serra da Capivara por povos caçadores-coletores, lembramos que a luta diária pela sobrevivência não eliminava os momentos de festa e celebração. E podemos esperar que a consciência sobre a morte e o aniquilamento inerente à nossa espécie não seja mais um instrumento para o genocídio, e sim o fermento para a conservação e reprodução de infinitas formas de vida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida,
que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno.
Niede Guidon, e a minha profissão atualmente sou arqueóloga. Uma pessoa que passou por aqui, viu, me disse, lá no Piauí tem esses desenhos. E eu então vim até aqui, eu vi essas pinturas, vi que eram completamente diferentes daquilo que já se conhecia, das de Minas Gerais, por exemplo. A quantidade de sítios e pinturas era muito maior do que existe em outros locais do mundo, o que mostra que houve uma população que viveu aqui muito tempo e que as pinturas tinham características absolutamente interessantes. Nessa região a gente vai encontrar a maior quantidade de sítios arqueológicos com pinturas praticamente do mundo, até o momento conhecida. Então nós vamos ter na região da Serra da Capivara, Serra das Confusões e área de entorno, uma grande quantidade de sítios arqueológicos. São pouco mais de 1.300 sítios, dos quais 900 são abrigos com pinturas. Ainda tem os sítios em lagoas, os sítios em cavernas, as aldeias ceramistas. Desses 1.300 sítios, eu acho que escavados ou parcialmente escavados deve ser aí um número de 100 e poucos sítios. Então, ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muita pesquisa para ser feita e conforme as tecnologias vão avançando, os métodos de datação, os métodos de análise, mais informações podem ser obtidas através dessas pesquisas. Tudo, basicamente, ideia de Niede Guidon, né? Porque quando fez a reforma do outro museu, precisava, aí não tinha onde expor, não tinha nada sobre a megafauna. E ela dizia que não, temos que ver, temos que fazer, como é que a gente vai fazer para mostrar a megafauna e tal, e as mudanças climáticas, né, da região. Aí ficou aquela coisa com ela de fazer um outro museu, a gente já chamava de Museu da Natureza, desde sempre era Museu da Natureza. E a Fundação já possuía esse terreno, que aqui nós estamos no limite do parque, né? Essa serra que está provavelmente aqui atrás de mim, né? É que é o limite do parque. Tinha o terreno, tinha tudo, não tinha o projeto ainda, mas já tinha onde fazer. Um final de semana ela chegou e falou assim, me faz o projeto aí, sexta-feira, sei lá, me faz o projeto que domingo eu estou indo para Brasília, vou falar com o presidente lá do BNDES. Eu falei, tá. Não vai dar para fazer um projeto, né? Então, tão pouco tempo, né? Foi aí que surgiu a ideia da espiral, um croquis, um rascunho, praticamente, não digo que foi feito à mão, mas praticamente feito à mão, especificando a área, que seria uma área prática para a exposição, e pronto, e está lá o desenho da espiral, e foi assim que tudo começou. Era uma região onde não tinha escola, não tinha nada. Então a Fundação criou algumas escolas. Nós tínhamos então um trabalho social de manutenção para a população, criando emprego, criando escolas e outras possibilidades de trabalho. Desenvolveu o turismo, com isso criaram-se hotéis e criou então trabalho para a população. O povoado mesmo em si, quando a Niede Guidon basicamente foi ingressando mesmo as pesquisas, né, que ela chegou em 70, a primeira pesquisa, e aí até criar o parque, né, e aí quando foi na década de 90, quando foi tombado pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade, de uma certa forma a gente viu que a região, principalmente o sítio do Mocó ali, começou a até melhorar, né, foi tendo os empregos de conservação de pintura, né, os cursos para o pessoal trabalhar, a escavação dos sítios arqueológicos, as pessoas que trabalhavam ali basicamente nas trilhas.
Então, de uma certa forma, ela foi inserindo o pessoal da comunidade, né? E além do mais, isso, além de gerar emprego para as pessoas, coisa que não tinha antes, né? Os pais trabalhavam durante o dia e os filhos ficavam no núcleo de apoio, né? Que foi criado 5 escolas por ela, nos povoados ao entorno do parque ali. E aí, de uma certa forma, enquanto os pais estariam trabalhando, a gente estaria estudando, coisa que a gente não fazia antigamente. Ia na labuta, mas o pai na roça, mais a mãe, né? Por volta de 2004, nós chegamos a ser uma equipe de 16 pessoas, rodando o parque todo, visitando todos os sítios, fazendo esse trabalho de manutenção. A equipe toda formada com jovens aqui da região, das comunidades. O trabalho que a doutora Niede Guidon ela sempre fez foi envolver a comunidade. Um trabalho brilhante que ela sempre fez, desde o começo que chegou aqui, ela tinha sempre esse cuidado, seja nos trabalhos de pesquisa ou no trabalho de manutenção e construção das estruturas do parque, para nosso bem, né? Que na época da gente jovem, conseguir trabalho era muito, muito difícil. Aí com a chegada dela, com as pesquisas, com os trabalhos de construção e manutenção também do parque, gerou muito emprego para nós aqui da nossa comunidade. Eles entenderam que o parque é uma maneira deles terem trabalho e ganhar dinheiro, que a Caatinga não produz nada que possa desenvolver a região. Então, eles são os primeiros hoje a saberem que o parque é absolutamente importante e que essas pinturas é que podem trazer trabalho para eles. Se a população tem como viver sem precisar destruir a natureza, a natureza vai ficar protegida. A partir do momento que começaram os trabalhos, inicialmente com escolas na região, a Fundação chegou a ter 5 escolas funcionando no entorno. Começou a mudança. O projeto do mel foi uma coisa que se desenvolveu bastante rapidamente e hoje a região e o Piauí está na lista dos maiores produtores de mel do Brasil. Então, foi mais que um projeto que deu certo. Outro foi a cerâmica, até exportada a cerâmica. Eu fiz um levantamento um tempo atrás de 42 projetos sociais desenvolvidos pela Fundam. E tudo isso foi se integrando ao desenvolvimento do turismo. Foram 3 anos mandando documentação por guia 4 rodas. Até que um dia vieram e colocaram o 4 rodas, esteve aqui. Pronto. Em 2009, a gente organizou um congresso gigantesco sobre arte rupestre. Foi 936 inscritos. A cidade toda se movimentou. Teve um senhor muito engraçado que disse: eu não sabia o que fazer e pintei a frente da minha casa. Todo mundo queria colaborar com aquele congresso e para mim, nesse momento, a população percebeu que todo esse movimento era benéfico. Eu me lembro que quando a Niede chegou pelas primeiras vezes, eu trabalhava sempre na roça com meu pai e trabalhava também já nas jazidas do Calcário, em Coronel Zé Dias. Foi um grande impacto quando ela chegou. O pessoal se assombrava quando via falar no nome de Niede Guidon. Na verdade, quando ela chegou, começou esse trabalho de falar em preservação ambiental, em conservação ambiental. E as pessoas aqui não tinham esse hábito, né, de conservar, de proteger. Era uma cultura de caçar, de desmatar. Era o que a gente via os pais e os avós da gente fazer, né? Ela sempre fala, né? Eu trabalho com a Niede, trabalhei 8 anos no dia a dia com ela, e ela fala: isso aqui é um local para todo o mundo conhecer, não ficar só no olhar das pessoas da região. Então veio aquela ideia dela de manter uma unidade de conservação bem organizada, se criar uma infraestrutura como ela conseguiu criar, e as pessoas usufruírem dessa unidade de conservação como um meio de sobrevivência.
No início, quando a Aniele começou a falar, ia para as roças do pessoal, disse, olha, dá para vocês sobreviver só do turismo, dá para vocês viver na região de forma sustentável, vocês criam um restaurante, pousadas, vocês podem vender comida, fazer artesanato, dá para sobreviver só disso. Os caras olhavam para os outros e falavam, essa mulher tá doida. Quem é que vai sair de São Paulo, quem vai sair do Rio de Janeiro para vir ver esse monte de mato, para ver esses bonecos nas pedras, né? Então, quando criou o museu em 2018, choveu de gente aqui, quase 60 mil pessoas no ano. Então os caras disseram, a mulher estava certa. O pessoal da comunidade vive do entorno do parque, né? Uns vivem do artesanato, outros vivem de guias, outros somos guariteiros, outros são vigilantes. Então, as rendas das famílias é tudo envolvido ao parque. A doutora sempre falava que estava preparando nós e que o parque era para nós viver do que o parque ia fornecer para nós. Todo mundo se envolveu e então é isso que me emociona, de ver famílias crescendo, né? E tudo em torno do parque. É um orgulho imenso. Com fé em Deus, vamos continuar como a gente vem fazendo o nosso trabalho, com dedicação, com respeito e com amor. A gente gosta de dizer que ela é a mãezona nossa. Então é emocionante quando a gente fala no nome dela, entendeu? A minha profissão é de guariteira, agente de portaria, é assim que a gente que chama a gente. Eu vou fazer agora 15 anos, agora em setembro de 2023, que eu trabalho aqui. Trabalho no parque desde 2020. Trabalhei muito lá no centro de visitantes, que tem lojinha, lanchonete, um auditório, uma pequena exposição. Aí depois passei para cá. Nossa, antes de ser guariteira, já cortei cana em serrana. Eu sou mãe de 3 filhos e até nos anos 2000, eu morei em Ribeirão Preto, morei em Brasília. Passei por uma época muito difícil antes de me encaixar no parque, né? E tudo que eu sou hoje, graças a Deus, o parque. E a doutora, é claro, não vou chorar. Pode prosseguir. Sou da região, né, de São Raimundo Nonato, mas eu nasci no que a gente chama aqui de interior do interior, né, na roça, que a gente chama. E os meus pais, inicialmente, naquele período, né, quando eu nasci, agricultores, e aí, devido às necessidades, né, de melhorias e também por uma questão de colocar os filhos para estudar, viemos morar em São Raimundo Nonato, né? Aqui eu continuei meus estudos, que eu tinha iniciado lá, sempre em escola pública. E aí a questão de estudar arqueologia surgiu quando foi criado em São Raimundo Nonato a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Na verdade era algo assim distante, né? Eu nunca nem imaginava naquele tempo, quanto estudante ainda, que poderia ter uma universidade federal em São Raimundo Nonato. Graças à doutora Aniele Guidon, né, que na verdade a universidade ter vindo para São Raimundo, que ela poderia ter ido para outro local, foi graças ao empenho dela e da equipe dela. Ela disse assim uma vez para mim, você vai querer ser sempre uma professorinha primária? Você tem que pensar grande. Como ela sempre pensou grande, né? Que toda a obra dela é muito grande. E eu fui e só voltei com o doutorado. Nem se falava em empoderamento feminino. A Aniede já empoderava mulheres no sertão, né? Em uma região machista, né? E a Aniede empoderando mulheres, né? E a Aniede enfrentando homens, né? Ali na lida do cotidiano, do trabalho, sendo respeitada, fazendo ser respeitada por homens, né? Homens rudes, né? Muitas vezes, e enfrentando todo tipo de adversidade por ser mulher. E nós ali participando daquele processo.
Tem características, né, que eu acho que são muito importantes da NIED na condução desse processo, né? A característica da inovação, de buscar soluções inéditas, de buscar soluções nem sempre fáceis, sabe? E isso demora tempo. E tem essa característica do preciosismo, né, que a NIED traz, que a Anne-Marie, que hoje é presidente da fundação, que foi orientada dela, que traz todo esse processo efetivamente da qualidade do preciosismo. Acho que isso é uma questão fundamental. O ótimo nunca existiu na Serra da Capivara. A gente sempre buscou excelência em todos os processos. Acho que outro ponto importante é a coragem. Não foi fácil de ter feito aquilo lá, né, de ter construído aquilo num lugar onde é extremamente tradicional. Então, romper, né, essas forças de poder para implementar um processo de desenvolvimento que pudesse ser mais justo, mais igualitário, com oportunidades distribuídas para todo um conjunto daquela comunidade, foi realmente muito importante isso. E, por fim, eu acho que é generosidade, né? Que é deixar esse legado, que outras pessoas possam se apropriar dessa estrutura. Pensa que você deixar a sua vida, né, em Paris e passar a viver, né, estabelecer toda a sua vida em São Raimundo Nonato, é abrir mão de muita coisa, mas também é construir muitas outras coisas, né? E ela tem plena consciência disso. Tem outro aspecto que para mim é incrível, porque junta essa questão da generosidade com a questão da visão de um futuro, né? Nas escavações arqueológicas, ela sempre deixa um pedaço da escavação sem escavar, que é o que ela chama de testemunho. Aí você imaginar que ali poderia estar, por exemplo, né, um corpo mumificado de 50 mil anos que poderia mudar toda a história e corroborar tudo aquilo que ela sempre falou, mas ela decide simplesmente não vou escavar aqui, porque isso aqui vai ser escavado daqui a 50, 100 anos, onde as pessoas terão outras tecnologias, outras perguntas e vão buscar outras respostas, que hoje eu não tenho condição de dar. É de uma visão, sabe, da ciência na sua plenitude ética, sabe? Eu acho que isso é uma lição, assim, que a gente não pode perder.